tudo bem? Oi, Cris. Boa noite. Eu preciso falar pro pessoal que eu fui buscar a Anja em outra live. Oi, Thaís, tudo bom? Legal. Eu resgatei, eu busquei a Anja, eu falei, vem me resgatar, porque o meu amigo não veio. Então, Ângela, eu tenho feito essa semana, eu estou fazendo cada dia a live de uma área das 7 áreas da vida, que é o que Sim, eu falo na minha palestra das 7 áreas. Eu não me aprofundo. Eu só falo das conexões entre as áreas. Eu falo do bem-estar holístico e como o holismo define as áreas são interconectadas, né? E eu estou fazendo essa semana a live com cada profissional, para aí eles sim falarem de cada área. E hoje eu tinha legal. conversado com o Adriano, não sei se você conhece o Adriano, mas na última hora agora ele teve um imprevisto. Então eu até te mandei uma mensagem no WhatsApp, você vai ver. E aí eu falei, não, deixa, eu vi que você estava numa live, eu falei, deixa eu dar um oi. Eu não achei Foi que você. muito legal. Inusitado, mas muito legal. Nossa, eu achei tão legal você topar. Então me conta de você, por favor, se apresente, conte de você. Bem, eu E sou Ângela Mara Carvalho, né? uhum. Hoje eu sou educadora financeira, mentora, consultora, mas também sou enfermeira, trabalho na rede pública de saúde, né? Uau. Sou empresária da área de educação, tenho 30 anos de experiência em gestão escolar, mas uma gestão que vai assim muito além da gestão, né? E a minha história com a educação financeira, ela começa também por conta da escola, né? Teve outras questões anteriores, mas eu comecei mesmo a estudar a educação financeira da forma como eu trabalho hoje, quando existe uma lei que é obrigatória as escolas terem educação financeira. E aí eu percebi que os professores da minha escola, eles não tinham educação financeira. A maioria deles viviam endividados, recebiam dinheiro no dia 5, dia 15, dia 20, já queriam adiantamento de salário. E aí eu pensei assim, poxa, como é que eles vão trabalhar com as crianças a educação financeira se eles não têm educação financeira? Porque a gente só consegue, né, não, eu não digo ensinar, mas trabalhar, né, com as crianças, trazer aqueles conteúdos para a pauta, discutir sobre eles, sobre aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente acredita e que a gente toma como verdade. Então, como é que eu vou trabalhar a educação financeira com as crianças se minha vida financeira é toda desequilibrada? Se eu estou devendo, E as né? crianças são muito espertas, né? Criança é Isso. tudo. Que interessante. E aí, Aí eu como você da fez? educação financeira com isso, ou por conta disso, né? E aí o bichinho da educação financeira me mordeu, né? Entendi. E para cá, cada dia eu estudo mais, né? Coloco em prática através de mentorias, de consultorias. Eu Uhum. atendo a pessoas, famílias, tanto presencial como online, e faço consultorias a empresas. O meu foco são empresas de pequeno porte, empresas familiares, MEIs, porque nessas empresas as pessoas costumam misturar o dinheiro da família com o dinheiro da empresa. Não Uhum. existe separação, Uhum. né? E às vezes eles acham que o negócio não está dando certo. Hum. É a família que está levando o negócio à falência, Olha que interessante. Eles né? não têm o, como chama o Prolabore, né? Não é comum. Não, não, não. Não tem prolabore, a pessoa precisou comprar alguma coisa, o dinheiro que está ali, que é da empresa, vai e compra e não tem registro nenhum, nem controle disso. Nossa, é. Então, acabam consumindo o recurso que seria da empresa para a família, É. né? E muitas vezes isso leva os negócios, os pequenos negócios à falência. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse público também, porque a gente consegue estruturar, né, a empresa e estruturar a família. Então, o resultado é muito bom, muito Muito legal. legal. E você E eu sugere. sou baiana, tá? Moro em Feira de Santana, na Bahia.
Ai, que eu tô ouvindo o sotaque, eu adoro o sotaque do Nordeste. Eu tava ouvindo, eu falei, e o Adriano também é do Nordeste, o rapaz que eu ia conversar. Eu esqueci, eu Sim, de Sergipe, eu não tenho certeza agora. E que coincidência, né? é sim. Mas uma coisa que eu também aprendi nesse mundo financeiro é a importância do fluxo de caixa, principalmente para a pessoa física, mas principalmente para pequenos negócios. É a mesma coisa, né? Porque a pessoa vê o dinheiro entrando e ela não percebe que ela vai ter custos, né? Se ela não tiver isso organizado, ela esquece que ela vai ter custos para pagar, as despesas da empresa que vão vir, e o aluguel, o funcionário, a água, a luz. E às vezes ela esquece que o fluxo de caixa é a diferença do que entra e do que sai, né? Sobra. Então, Uhum. as pessoas vão recebendo e falam, eu tô com esse dinheiro. E aí aparece a conta, né? E é como que eu vou pagar? Então, você deve. Outra coisa, assim, as pessoas, elas pagam as contas e acham que todo aquele valor restante é lucro, e Uhum, não é, né? Aquilo tudo não é lucro, né? Ali ele tem que ter uma reserva, né, para dar continuidade a esse fluxo de caixa, e ele tem que ter a reserva para a mercadoria, né, para comprar novas mercadorias, uhum. porque ele usa aquilo tudo como um lucro, ele tira aquele dinheiro, o que é que acontece? Ele depois fica sem capital para comprar novas mercadorias. Sim. E fora que eu tive uma pequena empresa, né, uma loja por 5 anos, tem meses que você vende muito bem, tem meses que você vende menos. Então você precisa ter reservas para esses momentos também, né? Que é a E, questão da sazonalidade também, né? A depender do tipo de negócio, tem meses que você vende muito e tem meses que você quase não vende. Então, você tem que ter a reserva para esses períodos de baixa venda, né? E estratégias para vender nesses períodos também. sim, sim, promoções e tudo, né? Isso. É interessante. E então, quando eu fiz a palestra, Angela, eu busquei um pouquinho para falar por alto de cada área. E quando eu busquei nas finanças, como eu falo do bem-estar, eu busquei na internet também bem-estar financeiro, o que significa? E segundo o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, né, eles definem bem-estar financeiro em três aspectos. Eu achei que fez muito sentido, eu queria saber a tua opinião. O primeiro é que você tenha condições de pagar as suas contas, né, no dia a dia. O segundo, que você tenha alguma segurança em relação ao futuro, algum investimento, alguma tranquilidade de planejamento. E o terceiro, Sim. que você possa fazer alguma coisa um pouco fora do seu dia a dia, ir num show, num restaurante, viajar. Então, esses três aspectos eles consideram que seriam bem-estar financeiro. E eu peguei isso como verdade, eu achei que faz sentido. Você teria algum comentário sobre isso? Incluiria alguma coisa? Não, faz muito sentido, porque assim, uma coisa que desequilibra emocionalmente as pessoas é não ter o dinheiro para pagar as suas contas. A grande maioria das pessoas, Uhum, né? Elas precisam ter o dinheiro suficiente para as suas despesas do dia a dia. uhum, Então, isso dá uma certa tranquilidade, uhum, né? O segundo fato, você precisa ter uma reserva para situações emergenciais. uhum. Então, os brasileiros, eles hoje, 2/3 dos brasileiros são endividados. Ou seja, eles têm dívidas. Não significa que sejam inadimplentes os 2/3. Existe uma diferença entre endividado e inadimplente. Uhum, O endividado é todo aquele que tem parcelas a pagar, uhum, seja uma parcela de uma casa própria, de um automóvel, parcelas de cartão de crédito, ou seja, ele precisa pagar alguma coisa que ele não tem o dinheiro ainda para pagar aquilo. uhum, Ele precisa contar com o dinheiro que ele vai receber do seu trabalho, né? Seja ele serviço ou comércio, mas ele precisa ainda receber um dinheiro para pagar aquelas parcelas. Então, uhum, é consideradas as pessoas endividadas. Inadimplente é aquele que não tem condição de pagar, uhum, que ele deixa de pagar porque
ele teve, por exemplo, um problema de saúde, ficou um período sem trabalhar, é uma pessoa autônoma, por exemplo, e não recebeu dinheiro, então ele vai ficar com alguns compromissos dele financeiro atrasados, então ele vai ser inadimplente. Uhum. Então existe essa diferença, porque há muita confusão entre esses dois conceitos, Uhum. né, de endividado e de inadimplente, Muito né? interessante. A pessoa que ela é adimplente, que ela paga suas contas em dias, ela pode ser um adimplente endividado. Entendi. Então, se eu tenho uma casa, um apartamento, e eu pago as prestações dela em dia, eu sou adimplente, mas eu sou endividado, porque eu tenho dívidas a pagar, Sim, sim. Que legal. tá? Interessante. Entendeu? É a vida. Agora, eu posso ser um inadimplente e endividado também, o endividado e inadimplente. Eu tenho a dívida, mas eu não tenho condições de pagar e eu fico inadimplente. Uhum. Então, esse é um conceito que difere um pouquinho, mas que faz muita diferença na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. É, no Tá? E o terceiro que você citou, que é você ter um lazer, você ter uma forma, né, de distração, prazer na vida, Uhum. né? Educação financeira, a gente trabalha muito com realização de sonhos. E Uhum. são vários os tamanhos dos sonhos. Então, esse terceiro conceito que ele colocou aí é muito interessante também. Porque quando você vive só em função de trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta, você entra num ciclo vicioso. Você Uhum. trabalha, paga contas, aí você normalmente fica insatisfeito com algumas coisas, você pode recorrer a compras por impulso, e aí você contrai dívidas, aí você tem que trabalhar mais para pagar aquelas contas. Você Não. trabalha mais, você fica mais estressado. Quando você recebe seu dinheiro, ele dá, ou às vezes nem dá para pagar aquilo que você comprou, e aí você precisa trabalhar mais. Nossa. Consequentemente, você perde a oportunidade de ter momentos de lazer, momentos com sua família, né? Um momentos de um passeio. E você sabia, Cris, que nem todo lazer envolve finanças? Ó, então. Uhum. Que Eu legal. estava falando, você não precisa ter muito dinheiro para poder ter momentos de lazer. Uhum. Né? Na época da pandemia, eu ainda com a escola, então eu fiz uma série de lives para os pais e tal, orientando eles terem momentos de lazer em casa com os filhos. Então, Uhum. por exemplo, uma sessão de cinema com pipoca é um lazer, Oh. onde para todo mundo ali, deixa o celular fora da sala e está ali assistindo o filme, comentando a respeito do filme com pipoca, é um lazer. E Uhum. você está dentro de casa, não está tendo custos extras. Né? Uhum. Se você mora numa casa ou num condomínio que tem uma área verde, faz um piquenique nessa área verde. Sim. Você não precisa nem de deslocamento e você faz com o que você já tem em casa. Uhum. Né? Agora, tem outras formas de lazer, como um cinema, um restaurante, uma praia, outras questões que envolvem um custo financeiro, mas que você pode adequar à sua realidade. Uhum. E o lazer, ele dá combustível para que você continue trabalhando, para que você continue estudando, para que você faça as suas coisas. Então, eu concordo, sim, com esses três critérios que ele colocou aí, mas eu vou acrescentar um quarto. Então, eu tava achando que você ia. Eu tô Vou curiosíssima. acrescentar um sim, que eu acho assim muito importante, né, para a vida de todas as pessoas, que é ter uma reserva financeira. Uhum. É, eu Né? acho que fala no segundo, mas o segundo fala uma preocupação no futuro, né? E você está falando do agora, né? Para uma emergência. Isso. O segundo, ele fala a preocupação do futuro seria, por exemplo, uma previdência complementar para a aposentadoria, por exemplo. Sim, sim. Né? É uma preocupação mais futura. A Uhum, reserva financeira é para você no seu dia a dia. É uhum, um dinheiro que você precisa ter guardado para situações emergenciais na sua vida. uhum, Como, por exemplo, você, você trabalha como autônomo.
Aí você fica doente. Você fica lá 15 dias sem trabalhar, Uhum. consequentemente sem receber. Uhum. Né? E aí, como é que você vai se manter? Como é que você vai pagar as suas contas? Sim. Se você tem uma reserva para situações emergenciais, que o adoecimento é uma situação emergencial, Uhum. você vai tirar dessa reserva para cobrir as suas despesas, não vai se endividar, Sim. vai tirar da reserva e vai passar por aquele problema, por aquela emergência de forma mais tranquila. Uhum. Da mesma forma, se você é assalariado, por quê? Quando nós somos assalariados, os nossos compromissos financeiros, eles são ajustados ao nosso salário. Uhum. É muito comum a gente ouvir das pessoas dizer assim, não sobra nada do meu dinheiro. Uhum. Não sobra por quê? Porque as pessoas não se planejam para sobrar. Uhum. Estejam dentro daquilo que ela ganha. O salário é 3.000, as despesas dela é 3.000 ou talvez 3.001. Nunca é 2.999, Incrível. porque ficam ansiosos esperando chegar o dia do salário novamente. Uhum. Mas aí, no meio do caminho, aí, no meio do mês, fundou. Passou um vendaval e derrubou o telhado da casa, bateu o carro. E essas são situações de emergência também. Com Então, certeza. como resolver isso sem se endividar? Uhum. Você tem para situações de emergência, você não vai precisar colocar no cartão de crédito, parcelar para pagar isso depois. Então, Uhum. a reserva de situações de emergência, ela é muito importante para o bem-estar das pessoas e para a segurança. Uhum. E Adorei. essa reserva, ela deve ser no mínimo de 3 meses seus de despesas mensais. Mas Uhum. para isso, você precisa saber quanto é as suas despesas mensais. Isso. É Né? Uma engraçado. coisa está atrelada à outra. As pessoas também não sabem, né? É difícil. É difícil a gente Isso. olhar para a gente, né? Por isso que eu gosto. Quando eu falo da palestra, Angela, é o autoconhecimento, né? Então, quando eu trago para as pessoas, eu faço ela interativa às vezes, e aí eu trago as 7 áreas e eu falo para elas olharem de 1 a 10 como elas estão, né? E então, assim, eu percebo que existe um desconforto, até para mim, às vezes, eu falo e eu tento passar meio rápido por alto para não, dependendo do grupo, né? E aí, às vezes, no Sim. finalzinho eu faço essa atividade, porque aí, né, eles já estão mais relaxados, acabou a palestra, e aí eu sugiro que a pessoa se pergunte, então, cada um no seu critério, né? Como que eu tô em cada área? E aí faço algumas perguntas, né? Mas você conhecer a você mesmo não é fácil, a gente não é educado para isso, né? Existe por alguma razão. E eu queria te perguntar, eu achei super legal, eu vou implementar os 4 passos agora, de agora em diante, porque eu achei esse primeiro é essencial, e é realista, né? É muito mais realista. A gente Sim. precisa né, do extra. E agora, o que eu queria discutir, eu adorei esse livro que você falou do pai rico, pai pobre, né? Eu acho, Sim, sim. por sorte, eu consegui compreender, mas eu também acho ele complexo. No entanto, ele é extremamente essencial, porque quando ele fala, eu acho tão fascinante quando ele fala dos passivos e dos ativos, né? A gente não acredita que comprar um carro é um passivo ou uma casa seja um passivo. Porque ao menos que você trabalhe com o carro seja essencial para te fazer dinheiro, ele é um passivo, porque ele só te dá custos. Aham. É a mesma coisa. Então, vai te dar o bem-estar, é uma casa, você vai tirar o aluguel? Vai, mas você vai ter outras responsabilidades. Né? Então, eu já vi muitos gurus ou pessoas das áreas das finanças dizer que tem momentos que é muito melhor, por exemplo, você viver de aluguel. Tem momentos estratégicos na sua vida, ou que eu acho isso fascinante. Qual que é a sua opinião sobre isso também? Isso. Eu acho, como você Coisas. disse, tem momentos, Aham. né? Você precisa entender qual é o momento da sua vida.
E Uhum. nesse momento da sua vida, quais são as suas prioridades? Uhum. Então, tem algumas pessoas que trabalham educação financeira e, assim, o público em geral, ele deturpou um pouco essa ideia de que é melhor morar de aluguel do que ter a casa própria. É Uhum. melhor usar um transporte alternativo como o Uber do que ter o seu carro. Não é que seja melhor, mas é que para determinados momentos da vida é mais interessante. Uhum. Por exemplo, você não tem condições de arcar com a parcela da casa, Uhum. ou você não tem o dinheiro para você dar entrada na casa, que seria a casa dos seus sonhos. Você não vai morar em uma casa de aluguel que seria uma casa dos seus sonhos. Porque o valor que você vai pagar de aluguel ali, você nunca vai conseguir economizar para realizar um sonho de ter um imóvel próprio. Uhum. Nós brasileiros fomos educados para ter a nossa casa própria. Uhum. A maioria de nós ouviu dos nossos pais: você precisa estudar para conseguir um bom trabalho que lhe dê estabilidade e precisa ter a sua casa própria. Uhum. É comum, principalmente na geração de quem tem de 40 anos ou mais. Uhum. Essa situação está mudando um pouco mais com os jovens, até porque eles estão saindo de casa mais tarde também. Uhum. Mas é muito importante essa questão assim, em que fase da vida você está. Uhum. Então, tudo você tem que avaliar quais são os custos e os benefícios. Uhum. Então, se você mora de aluguel em um lugar que não consome um valor considerável do seu rendimento, ele está valendo a pena ali. Mas você precisa, em paralelo, fazer uma reserva financeira, se esse for o seu desejo, para que você compre a sua casa, o seu apartamento, seja o que for. Uhum. Quando se fala em é preferível viver de aluguel do que comprar uma casa, é por conta dos juros do financiamento, principalmente. Então, você compra uma casa, você tem uma parcela, por exemplo, de R$ 1.000 para pagar. Desse R$ 1.000, você paga 300 de amortização do valor da casa e 700 você paga de juros. Uhum. Então, você está perdendo dinheiro. Uhum. Tá? Porque durante esse período todo que você está pagando aquelas prestações, você vai pagar duas, três, quatro casas, a depender da taxa de juros. Mas com o planejamento, com a organização financeira, você consegue guardar e investir o dinheiro para que ele tenha um rendimento e você consiga comprar essa casa ou à vista, ou você consiga dar uma boa entrada e financiar um valor pequeno. E Uhum. aí você está sendo mais produtivo com os seus recursos. Né? O caminho que eu acredito é esse. Não seja de você morar de aluguel a vida toda, Tem. né? Mas de você perder menos dinheiro, pagando, dando menos dinheiro ao banco pela taxa de juros, que são inaceitáveis, mas são a nossa realidade. Né? E também, de repente, entender o momento econômico, se está mais estável, porque você tem taxa de Isso. controle. Eu não sei se no Brasil existe taxa de juros fixa para esse tipo de coisa. Na Austrália, você conseguia comprar uma casa com uma taxa de juro fixa por um período. Claro, ela era um pouco mais alta do que a média, né? Mas não era um período grande, mas acho que pelos próximos poucos anos você conseguiria isso, e daí depois era renovado, né? Atualizado. Mas era, por exemplo, 5% ao ano, alguma coisa que aqui é completamente diferente, né? Isso, existe, né? Existe a taxa fixa porque a sua parcela, ela é o mesmo valor durante todo o financiamento, em alguns tipos de financiamento. Então, Hum. se sua parcela é R$ 1.000 e é para pagar lá em 120 parcelas, por exemplo, você vai pagar R$ 1.000 durante as 120 parcelas. Aí, qual é a diferença?
Na primeira parcela, voltando àquele exemplo do percentual, você paga R$ 300 da casa e 700 dos juros. E, de forma grosseira, na última parcela, você paga 700 da casa e 300 dos juros. Ah, tá. Tá? Então, ele faz um cálculo onde gradativamente vai aumentando o valor que você amortiza o seu débito e diminui a taxa de juros. Quanto maior a distância para terminar o financiamento, maior é o percentual que você paga em juros. Da mesma forma, acontece com os empréstimos consignados. É, são os riscos, né? Quanto São mais os riscos, fosse o isso. investimento na bolsa, é mais volátil, né? Exatamente, exatamente. Entendi, entendi. Então, situações a serem analisadas individualmente. Uhum. Interessante. Mas o mais importante é você fazer o investimento para que você consiga comprar o seu bem pelo menor valor possível. E Sim. como você falou da questão da época do mercado, a situação do mercado, se você tem um dinheiro investido, você pode aproveitar melhor as oportunidades. Uhum, uhum. Né? Tem uma época onde o imóvel está mais barato, ou aparece um determinado imóvel de alguém que está com uma situação financeira muito complicada e que ele precisa vender aquele imóvel com mais rapidez, ele precisa de liquidez, e um imóvel não é um bem de liquidez que você não consegue vender rapidamente, normalmente, mas a pessoa precisa de uma liquidez, ele baixa o preço. E se Uhum. você for guardado para isso, você aproveita essa oportunidade. É, o que eu via muito na Austrália também, eu não sei se acontece aqui, o pessoalzinho, os jovenzinhos, eles iam comprando as prestações de uma casa que talvez não fossem que eles morassem, para investimento, e aí eles deixavam alugado e ainda moravam com os pais. Então, o aluguel muitas vezes já pagava as taxas mensais e às vezes até Sim, tinham uma diferencinha enquanto moravam com os pais, porque os pais eles, também contribuem na casa dos pais, mas era, né, um planejamento feito na família, né? E aí, uhum, quando eles estavam um pouco mais velhos, quando se casavam alguma coisa, eles aí vendiam e aí colocavam para uma casa mais permanente, que aí era o que eles iam morar, talvez um pouco mais legal. Então, isso eu via que eles faziam demais lá. E eu não sei se aqui, eu não sei se é uma cultura nossa. isso. Você falou agora há pouco do livro Pai Rico, Pai Pobre, a questão do ativo e do passivo, Sim. né? Então, assim, você compra uma casa para você morar, ela é um passivo, Uhum, porque a casa vai se deteriorando, ela precisa de manutenção e uhum, você vai ter despesas com essa manutenção, uhum. tanto no dia como manutenções periódicas. Então, ela é um passivo, porque ela não está lhe dando dinheiro, ela está ali tirando dinheiro. De forma bem simples, o passivo é isso. Sim, Você compra uma casa e você aluga esta casa e você tem um rendimento desse aluguel, essa casa se transforma em um ativo, uhum, porque dando dinheiro. uhum. Mesmo que ela parcelada e você consegue alugar essa casa pelo valor da parcela, você não está tendo mais gastos com aquela casa. E o aluguel está pagando aquele bem. Uhum. Então, recebendo um dinheiro naquele momento, mas aquele bem é seu e não de quem está pagando o aluguel. Então, Sim. de qualquer forma, ela se transforma em um ativo. Uhum. Então, uma das questões, né, que eu falo que esse livro ele é complexo, porque esse tipo de compreensão nem todo mundo consegue fazer. Sim, sim, É ativo do que é passivo, porque algumas das lições do livro ele está subembutido na história, sim, sim. né? Não é um livro didático de educação financeira. É Uhum. uma história que ele conta e dentro dessa história você tira os ensinamentos. Né? Sim, E ele traz algumas questões mais claras, como a questão do ativo e do passivo, mas que as pessoas em geral não conseguem entender o que é um ativo, o que é um passivo. Às vezes precisa de uma outra fonte de informação para entender isso direitinho. sim. É porque é complexo mesmo, né? E porque nós não estamos acostumados, né? A gente vive numa cultura de se dar
prazeres. Então, eu compro um carro porque eu me sinto bem, mas ao menos que você não tenha nenhum problema com as finanças, você pode se dar mal, né? Então, é muito interessante isso. Esse livro eu acho fascinante e eu acho muito assunto. E você daria alguma dica simples para, por exemplo, ou jovens em relação ao futuro, ou algo que você que é assim simples e prático, ou como, não sei, como você trabalha assim, o seu Pronto. público. Primeiro eu quero, né, agradecer as pessoas que estão aqui com a gente e dizer que se elas quiserem fazer alguma pergunta sobre finanças, sobre educação financeira, que façam, que a gente vai ter o maior prazer em responder e em tentar ajudar a compreender se tiver dúvida sobre alguma questão. Sim. Tá? Uma dica muito interessante, eu digo assim, interessante, né? É que a gente precisa pensar no nosso futuro. Uhum, E a gente precisa construir esse futuro desde o momento em que a gente se percebe como um gente, como ser humano. uhum, E isso é como você fazer uma reserva financeira. uhum, A gente costuma dizer assim, poupar. A gente precisa poupar. Precisa poupar. Mas o que é poupar? Poupar é guardar dinheiro. uhum. Mas se você guardar o dinheiro e a poupança, que é uma das formas de guardar dinheiro, ela até está nos mostrando isso hoje, porque ela não remunera, ou seja, ela não tem juros nem que cobre a inflação. Então, se você guarda dinheiro numa poupança ou guarda dinheiro debaixo do colchão, hoje é praticamente a mesma coisa. Que coisa. Porque o seu dinheiro ele não cresce, ele não cobre nem o valor da inflação atual. Você precisa Uhum, guardar, que significa poupar, e você precisa aprender a investir. uhum, Investir é fazer o quê? É fazer o seu dinheiro render. Tem uhum, vários tipos de investimento. O investimento básico seria para um investimento onde você não tem muitos riscos, mas é um investimento que pelo menos ele cubra o valor da inflação. uhum. E o que é inflação? Só um parêntese, né? As pessoas ouvem muito falar e falam muito de inflação. Mas inflação é aquilo que você hoje você compra com R$ 100 e daqui a um mês você não compra a mesma coisa com R$ 100. Olha, que interessante. Isso é inflação. Uhum, A inflação está alta, a inflação está baixa, os preços subiram muito, mas a inflação divulgada não é a inflação real. uhum, Porque hoje você vai ao supermercado, você faz a sua compra, você gastou um valor, se você for daqui a 30 dias, você não compra a mesma coisa com o mesmo valor. Então, uhum. essa é a inflação real, é a inflação que nós brasileiros já vivemos muito isso na década de 70 e na década de 80, Sim. e que a geração mais nova, de 90 para cá, essa geração ela não sabe o que é inflação. Uhum. Eu, no período de estabilidade econômica, Aham, né? eu lembro. Eu Aham. tenho 53 anos, eu passei pelo Cruzeiro, pelo Cruzado Novo, até chegar ao real. Então, Uhum. assim, eu vivi na época da inflação, mesmo jovem, mas eu vivi aquela época, onde a gente, por exemplo, comprava um pedaço de torta e o valor era em milos, Sim. né? 3.000, 4.000, hoje você compra R$ 15, R$ 20, né? Mas hoje já a inflação já está muito mais alta. Então, Uhum. assim, eu vivi na época da hiperinflação. E como é que a gente se protege da inflação? Investindo. Uhum. Procurando estudar e aprender investimentos que vai nos fazer com que o nosso dinheiro ele cresça. Então, para os jovens e para as pessoas de todas as idades, especialmente para os jovens, a minha dica é comece hoje a trabalhar para o seu futuro. Uhum.
investimentos que são feitos com R$ 10, com R$ 50, com R$ 20. Que Então, legal. quando começa hoje, você não precisa ter R$ 1.000 para começar a investir. Tem Uhum. alguns bancos digitais que você só pode começar a investir se você tiver R$ 1.000. Mas tem outros que você consegue investir com menos de R$ 100. Então, os jovens, eles são muito abertos a aprender. E Isso. o aprender deles vai muito do que eles têm interesse em aprender. Uhum. Vamos buscar nos interessar em aprender a pensar no nosso futuro, na realização dos nossos sonhos. Então, o jovem que hoje já trabalha, ele deve sim reservar uma parte do seu dinheiro, que é poupar, e aprender a investir para fazer esse dinheiro crescer. E Que para legal. que ele tenha uma sustentabilidade financeira futura. O Uhum. jovem que recebe uma mesada, ele já pode separar uma parte dessa mesada para fazer a mesma coisa com uma parte do valor da mesada. Que Né? legal. Nós não temos a cultura no nosso país de investimento. Hoje isso está mudando um pouco, mas Uhum. não é cultural. Né? Que- Nos países do norte da América, por exemplo, quando as crianças nascem, eles ganham de presente, né, uma carteira de investimento, mesmo que seja pequena, mas ele vai crescendo aos poucos. Eles ganham de presente dinheiro para serem colocadas nessa poupança, digamos assim, né? Nessa carteira de investimentos. Então, hoje, o que a gente precisa muito mesmo é aprender a investir. É Uhum. guardar dinheiro com propósito, sabendo para que é aquele dinheiro. E Uhum. todo mundo pode fazer isso, independente de quanto ganha, de qual salário tenha. Que legal. Poxa, amei. Eu não sei, a gente poderia conversar aqui por muitas horas, mas eu Poderia, sim. falei assim, olha, meia horinha. Oi, que chique. Peraí, voltando do Ele Chile ontem, essa mentalidade não existe. Ai, meu Deus, que chique. E então, eu poderia conversar, nossa, horas com você, a gente pode fazer uma outra live, mas eu acho que eu não posso abusar tanto da sua boa vontade. Agradeço muito, nossa. Muito Olha, Cris, já é a minha terceira live de hoje, viu? não, vai descansar, eu também. Nossa, você me salvou assim, então, em tantos aspectos. Adorei te conhecer também melhor, porque a gente se conhecia mais do grupo, né? Sim, Então, sim. vamos fazer bater outros papos. Eu agradeço muito mesmo. Nossa, eu aprendi um monte. Você tem uma didática para mim que funciona super. A gente, né, tem pessoas que a gente ressoa melhor, né? Não sei se tem resonate, eu sei em inglês. Entende melhor. Eu tenho Sim, vontade de fazer uma consultoria com você, falar, ai meu Deus, eu preciso que ela me dê umas dicas, porque acho estou aqui disponível. então, assim, engraçado, né? A gente tem que conhecer melhor nossos colegas. Adorei. Muito obrigada. Você quer deixar aquela frase legal, alguma coisa legal para o pessoal? Aquela frase que eu achei super legal. Gostou também, não foi? Olha, gente, primeiro é dizer assim: nós somos capazes de realizar tudo aquilo que nós queremos. Tá? Eu trabalho com a educação financeira, o nome do meu método é Capaz, porque eu acredito que todo mundo é capaz de sair de uma situação financeira de extremo desconforto, de endividamento, por exemplo, para uma situação de sucesso financeiro. E sucesso financeiro não existe um conceito exato de sucesso financeiro, porque o que é sucesso financeiro para mim é diferente do que é sucesso financeiro para a Cris e diferente do que é sucesso financeiro para vocês. Então, Sim. cada um de nós constrói o seu próprio conceito de sucesso financeiro. Oi, Zago, que legal! Nunca mais te vi nem falei com você. Que bom te ver aqui. Sempre nos prestigiando, né? Obrigada. Então, é, primeiro é dizer isso, que todos nós somos capazes de realizar os nossos sonhos e de alcançar o sucesso financeiro.
E segundo, dizer um provérbio chinês para vocês. Ele diz assim: não importa quantos passos você deu para trás. Ou seja, não adianta você se lamentar pelo que você não fez com sua vida financeira até hoje. O que importa é quantos passos você vai dar de hoje para frente. Uhum. Então, amanhã para começar a organizar a sua vida financeira, a fazer os seus investimentos. Começa hoje mesmo, gente. Tem que começar hoje, não esperar para amanhã, não. Tá? Porque a gente tem que construir o nosso futuro. Né? O nosso futuro, quem constrói é a gente. Não é ninguém, não. É a gente mesmo. Muito legal. Muito. E convidar, né, as pessoas para me acompanharem, né, nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais é Ângela Mara Carvalho. Então, YouTube, Instagram, Face, LinkedIn, todo mundo. E me acompanha lá, que sempre eu estou fazendo coisas bem legais. E se Cris me permitir, eu vou baixar a live e fica salva, né, Cris? Sim, Posso baixar e compartilhar no meu canal? claro que pode. Eu ia até falar para você colocar nos comentários, se você quiser o nome do seu método ou alguma coisa, no comentário ali da live, eu tago você também. Sim, E com certeza, vamos sim. E oi, pronto. Tiago. O Tiago é um amigo muito querido, estudou comigo no colégio. Muito obrigada por participar da live. E adorei, nossa, aprendi bastante. A gente vai conversando mais, porque esse assunto. Vamos sim, podemos marcar outros momentos. Muito obrigada, Ângela. Não sei como te agradecer. Tenha uma ótima noite e a gente vai conversando. Ok, boa Foi noite a um prazer todos. enorme. Um Beijos. beijo. Tchau, tchau. Tchau.